Olá, seja bem-vindo ao Cidadania em Debate. E neste ano nós vamos discutir muito o assunto eleições. É ano de eleições gerais. Vamos ter eleições para eleger o presidente, o governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. E neste ano também podemos ter um efeito devastador para o equilíbrio das eleições, causado pelas fake news. Nós já discutimos aqui no Cidadania em Debate o efeito maléfico das fake news nas democracias ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo. E hoje nós voltamos ao assunto para falar que a Justiça Eleitoral está se preparando para enfrentar esse desafio. Estão conosco aqui o juiz membro do TRE, Paulo Sodré, que é também coordenador dos juízes da propaganda eleitoral. E também o Dr. Ricardo Almeida, que é juiz membro do TRE e diretor da Escola Judiciária. Obrigada por terem vindo, agradeço a participação de vocês. Eu começo com o Dr. Ricardo Almeida. Dr. Ricardo, o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil vai realizar em Cuiabá, nos dias 1 e 2 de março, um evento nacional para discutir a propaganda eleitoral na internet. O senhor pode falar como será esse evento? Obrigado, Mariane, primeiramente, pelo convite. Estar participando de um programa tão importante quanto esse, que debate cidadania e temas fundamentais para as eleições do nosso país. Realmente, o Colégio de Presidentes dos Tribunais que regionais, é presidido pelo nosso presidente do TRE de Mato Grosso, o desembargador Márcio Vidal, não é? Nós temos a honra de ser presidido pelo desembargador Márcio Vidal, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso e a Escola Judiciária Eleitoral do Estado do Mato Grosso, estará promovendo no dia 1 e 2 de fevereiro, de março, um evento de envergadura nacional, onde nesses 2 dias serão discutidos talvez hoje o que mais se discute em matéria de propaganda eleitoral, que é a propaganda eleitoral na internet. E esse evento vai congregar todos os juízes, a grande parte dos juízes da propaganda eleitoral do nosso país, do país afora. Espera-se uma média de 150 magistrados, além de procuradores eleitorais, a Polícia Federal e também os representantes da área técnica de todos os tribunais estarão presentes nesse evento. De tecnologia de informação. De tecnologia de informação, exatamente. A finalidade desse evento é capacitar, não diria capacitar, é aprofundar sobre os aspectos importantes da propaganda eleitoral na mídia, especificamente. É só lembrar que, quando se trata da mídia eletrônica, e aí eu incluo as redes sociais, WhatsApp, Facebook e as demais mídias digitais, nós estamos falando de um aspecto jurídico, mas também um aspecto técnico, porque no aspecto jurídico nós não temos a menor dúvida que os juízes estão preparados para atender a demanda. Mas existe uma necessidade de aprofundamento, de conhecimento por parte do magistrado, de como é que funcionam essas mídias sociais internamente, né? E para isso nós debateremos nesses dias, no dia 1º e 2º de março, sobre esses temas especificamente. Haverá inclusive a participação de representantes do Facebook, do Twitter, do Google, de pessoas com poder de decisão nessas empresas, né? Isso. O evento está organizado da seguinte maneira: num primeiro dia, no dia 1º, vai ser uma parte expositiva, aonde grandes nomes da propaganda eleitoral e da área técnica da tecnologia da informação farão a exposição desses temas para os magistrados. E num segundo dia nós realizaremos um workshop. O workshop, como o nome mesmo diz, ele propõe o quê? Propõe aquilo que foi trabalhado nos temas no dia anterior. Serão formados grupos, e esses grupos eles aprofundarão nesses temas, criando os problemas e também discutindo as soluções. Depois disso será produzido um material. Esse material
ele vai compilar tudo aquilo que foi discutido. E a nossa ousadia é de tentar que nesse dia de trabalho sejam editados alguns enunciados. Esses enunciados... Que servirão de norte para os juízes do Brasil inteiro. Exatamente. Ele não é uma aplicação obrigatória. O magistrado ele tem a independência para decidir segundo o seu livre convencimento. Mas os enunciados, eles trazem uma reflexão sintetizada para que os magistrados do país inteiro eles possam balizar as suas decisões segundo esses enunciados. É mais um elemento para acrescentar na análise dessas questões nas eleições que virão. Interessante que o senhor disse que será um evento para discutir a junção, né, a interposição de duas áreas, a área jurídica com a área técnica, na área de informática, por exemplo. Né? Nós estaremos assessorados, nós que eu digo a Justiça Eleitoral e os juízes todos, estarão assessorados por profissionais de ponta na área de tecnologia da informação para dizer o que é possível fazer, o que é possível, até onde a Justiça Eleitoral pode ir, né? Como que a Justiça Eleitoral pode fazer para coibir ou identificar essas questões de fake news, junk news na internet. Você vê, Mariane, é tão específica essa questão. Imagina o seguinte, que num caso concreto, lá, o juiz da propaganda eleitoral, ele se depare com fake news. Então começa a primeira pergunta, a quem ele deve reportar, a quem se dirige o comando judicial para ser retirada essa propaganda eleitoral falsa? Essa é a primeira questão. Segunda questão, como se faz, qual o mecanismo o magistrado tem para que efetivamente essa decisão seja retirada do ar? Então são temas... Um dos painéis é como dar efetividade às decisões liminares. Isso. E com o tempo necessário, né? Exato, porque nós sabemos que uma notícia falsa, ela se propaga nas redes sociais, de forma muito rápida. Então o tempo, nesse caso, ele é extremamente importante, que uma decisão judicial, para ser cumprida, para ser bem cumprida, ela tem que ser rápida. E para ser rápida, é necessário o magistrado saber em que ponto ele vai atuar. Porque não há tempo aí para se cumprir uma ordem judicial, aí se verifica, por exemplo, que a parte que se direcionou aquele comando judicial não é a parte competente, por exemplo, para cumprir aquela ordem. E, inclusive, visando isso, que nós convidamos a participar desse evento representantes das mídias sociais mais importantes do nosso país. Então, nós teremos um representante do alto escalão da rede Facebook, WhatsApp. O Facebook é dono do WhatsApp. Exato. Do Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Para que Twitter, Google, exatamente, para que eles possam nos garantir que a ordem judicial será cumprida no seu tempo e modo devido, para que ela tenha efetividade. Me parece que o senhor teria uma observação em relação a isso? Sim. Primeiro eu quero parabenizar ao doutor Ricardo, como diretor da Escola de História Eleitoral de Mato Grosso, e por extensão o presidente do TRE, desembargador Márcio, pela grandeza e pela efetividade desse evento. Quando eu vi a programação, como juiz auxiliar da propaganda que fui em 2014 e agora em 2018, com a responsabilidade de coordenar o trabalho, em parceria com os outros dois colegas, dá para perceber, e eu quero fazer um gancho especial sobre a junção entre a tecnologia jurídica que o doutor Ricardo muito bem apontou, e principalmente com a questão da efetividade da decisão liminar. Só para ter um exemplo, você citou, Mariane, que o Facebook é dono do WhatsApp. Porém, no dia a dia, nas varas criminais, nós temos uma dificuldade, porque embora sejam tudo o mesmo grupo, são empresas distintas. E aí, um juiz pode dar uma determinação para que o Facebook cumpra, diga, não é comigo, é com o WhatsApp ou vice-versa. Então, o convite a essas empresas para que compareçam ao evento pode tirar dúvida de muitos operadores jurídicos, né?
e facilitará muito para dar efetividade. E fundamentalmente porque o controle da propaganda, doutor Ricardo, sabe muito bem disso, que está há muito tempo no TRE, tem um domínio dessa matéria, ela se dá não só no aspecto jurídico, mas no aspecto operacional, para dar efetividade, para tirar uma propaganda maliciosa, para tirar uma propaganda inverídica, tanto quanto o conhecimento jurídico tem que ter o conhecimento técnico como da efetividade. Então, quando você coloca, digamos assim, na mesma mesa, operadores jurídicos e operadores técnicos e as grandes corporações da comunicação na internet, você tem condição não só de soltar os denunciados, que são importantíssimos, mas de criar mecanismos e canais de comunicações expedidos para que esse processo seja da melhor maneira realizado, beneficiando assim o eleitor, que é quem todos nós reverenciamos. Uma das propostas da Justiça Eleitoral nesse evento é solicitar a essas empresas que apontem os responsáveis por receber essas notificações, para que o trâmite seja o mais rápido possível. Doutor Ricardo, o senhor já disse que esse evento tem o objetivo de deixar um legado para a Justiça Eleitoral. Talvez não encontremos as respostas para tudo, mas será um legado bastante importante. Mas ele será fechado, esse evento, né? Esse é um evento fechado, tá? Porque o objetivo dele é muito claro. O objetivo dele é um aprofundamento nesse assunto. Como você disse na abertura do programa, nós temos aí o exemplo das eleições nos Estados Unidos. Recentemente, acompanhando pelas notícias, o FBI, né, ele indiciou 13 russos apurando a eventual participação desses russos no processo eleitoral americano. Você vê que isso não é uma novidade no nosso país. Isso é um tema hoje que com certeza está sendo discutido no mundo inteiro. Na verdade, a Justiça Eleitoral está se antecipando. Não está esperando acontecer para depois agir, não é? Nós aqui pretendemos, com esse evento, dar um passo importante, discutir a fundo essas questões. Nós não temos a pretensão de uniformizar pensamento, não é essa a pretensão. Porque o pensamento, quanto mais ele se difundir, ele aflorar, aquele velho ditado, quanto mais cabeças pensando, mas desde que seja numa única direção, né, com certeza se chega a um resultado mais profundo. A ideia é exatamente essa, é a gente aprofundar a discussão. Por isso ele é um evento fechado, restrito a magistrados que cuidam da propaganda eleitoral e os demais operadores de direitos envolvidos nessas questões. Nós temos, por exemplo, a necessidade de que haja investigações, por exemplo, né? E por isso a participação, por exemplo, da Polícia Federal, de representantes da Polícia Técnica, né, Federal, e também do Ministério Público Eleitoral, que tem uma participação importantíssima nesse contexto. Então, a proposta é essa, a proposta é a gente aprofundar. Eu acho que quando a gente começa a aprofundar sobre um tema, a gente começa a encontrar a vacina para se proteger num aspecto tão que gera tanto malefício à nossa sociedade. Que outros países podem não ter se preparado, né? Eles se assustaram com o fenômeno. E nós já vimos o que aconteceu em outros países e a Justiça Eleitoral está se antecipando. Imagina o seguinte, o período eleitoral, qual que é a finalidade da propaganda eleitoral? É cada candidato ele expor as suas propostas e também é válido, nós sabemos, que o candidato ele possa fazer críticas aos seus adversários. Isso faz parte do processo político. Mas algo que não é permitido é a veiculação de notícias falsas, né? Então, é muito utilizado, por exemplo, na divulgação de uma... O senhor vai me dar essa definição de fake news, junk news no próximo bloco. Nós queremos discutir para saber como é que os juízes da propaganda, como é que a escola está se preparando e como é que vocês enxergam isso. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente discute qual é a diferença entre fake news e junk news. Como é que você pode se preparar para não se deixar usar por um eventual candidato? Quais são as vacinas para isso? A Justiça Eleitoral volta já com o programa Cidadania em Debate.
Voltamos com o Cidadania em Debate e hoje estamos discutindo as estratégias da Justiça Eleitoral para enfrentar as fake news nas eleições de 2018. Nós temos uma série de medidas que estão sendo adotadas e uma delas é um evento de abrangência nacional que vai acontecer aqui em Cuiabá, nos dias 1 e 2 de março, e que vai reunir juízes da propaganda de todo o Brasil. O doutor Ricardo Almeida está conosco, o doutor Paulo Sodré, são juízes eleitorais, juízes membros do TRE. O doutor Ricardo Almeida estava falando como as fake news podem desequilibrar um pleito eleitoral. Isso, a propaganda eleitoral, ela existe com o objetivo claro de informar o eleitor das candidaturas e dos candidatos, né? Para que o eleitor ele possa conhecer verdadeiramente o candidato, as propostas, as proposições, a vida pregressa dos candidatos, os feitos dos candidatos, enfim. E também é permitido na nossa legislação o candidato ele fazer a crítica ao seu adversário. Não há nada que impeça ele também abordar o aspecto da crítica ao seu adversário. Mas algo precisa deixar muito claro, não é permitido a divulgação de informação, principalmente o que a legislação chama de informação sabidamente inverídica. Ou seja, ele pode divulgar, mas ele não pode divulgar aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Aí entra o que é fake news. Exato. Junk news. O fake news, como você bem lembrou, então, é divulgar algo que é falso, né? Uma informação falsa. Agora, o junk news é o quê? É você utilizar uma base verdadeira e em cima dessa base, que ela é verdadeira, você faz uma construção falsa. Isso, na filosofia, os gregos chamavam de sofisma. Tem aquele exemplo clássico. A lua é branca, redonda, e ela é toda furada. O queijo é branco e redondo e também ele tem os furos. Então, logo, uma lua é um queijo? Não é. Então, isso é você fazer uma construção. É pegar um aspecto verdadeiro e fazer uma construção inverídica. E a Justiça Eleitoral também está de olho nessa situação. Isso também não é permitido. Alguém matreiramente pode usar uma informação verdadeira, acrescentar uma informação falsa para enganar o eleitor. Você pode acrescentar autoria, você pega um fato sabidamente, ou melhor, você pega um fato verdadeiro e você atribui uma autoria, por exemplo, e tantas outras possibilidades. O problema que surge, e é por isso a importância da discussão desse tema, Mariane, é que quem vai divulgar uma informação falsa, hoje, com o acesso à tecnologia como nós temos no nosso país, ele não faz em nome próprio. Ele procura se utilizar de um subterfúgio acobertado por uma tecnologia, né? E aí é que surgem os perfis de mídias sociais, perfis falsos, sites de notícia falsos que não existem. Isso para dar aparência de veracidade. E tem muitos perfis falsos que são manipulados por robôs. Exato. Né? E eles espalham para milhares de pessoas. E as pessoas falam, nossa, como essa notícia viralizou, mas é um robô que está por trás disso, né? E com qual objetivo tudo isso? O objetivo, claro, de levar uma informação para o eleitor que ela não é verdadeira. E a Justiça Eleitoral, ela tem essa função de garantir que, pelo menos no máximo que ela pode, de que seja o espaço de propaganda eleitoral seja de conteúdo verídico. Né? O doutor Paulo Sodré é coordenador, vai coordenar, aliás, já está coordenando, né, doutor Paulo? Já está trabalhando. Coordenador dos juízes da propaganda eleitoral, que são 3 juízes, né, no TRE, que o TRE este ano é a primeira instância da Justiça Eleitoral. É ali que serão julgados os registros de candidatura, propaganda e todos os demais processos como primeira instância. Na condição de juiz coordenador da propaganda, considerando a experiência que o senhor já vem desde 2014 como juiz ali no TRE,
como é que o senhor avalia? A Justiça Eleitoral, ela estará preparada para fazer frente a essas demandas de robôs que né, multiplicam as informações, perfis falsos, fake news, junk news? A Justiça Eleitoral estará preparada para responder a contento? Qual o tamanho desse desafio? Eu prefiro responder de uma outra forma. Eu diria que a Justiça Eleitoral está se preparando, porque eu sou mais fiel ao momento ativo da Justiça Eleitoral. Veja, Mariane, que em 2014 nós já enfrentávamos alguns aspectos, eu diria até que incipientes. Tínhamos ali um aplicativo ou outro, WhatsApp, a véspera das eleições e tal. Ali era apenas a ponta do iceberg. Com o cenário internacional, como o próprio doutor Ricardo pontuou sobre as eleições dos Estados Unidos, a polarização, o grande problema do fake news é a polarização, o espaço profícuo, o espaço por excelência para ele crescer. Nos Estados Unidos, só para exemplificar, na polarização entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, né? Depois, na França, com Emmanuel Macron, né? Depois também no Brexit, na Inglaterra, naquela separação dela da comunidade europeia, e na própria Alemanha, no processo político eleitoral, com ataques pesadíssimos à atual chanceler da Alemanha, porque com invenções falsas de manipulação de informações. Então, esse cenário internacional, como o doutor Ricardo colocou, e a própria Mariane levantou esse aspecto, deu subsídio e acendeu a luz de alerta ao Brasil, especialmente ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, dentro desse contexto, desse cenário internacional, eu diria que a eleição de 2014 foi coisa pequena, porque de lá para cá o mundo mudou e mudou muito mais rápido, a potencialização. E esse cenário que nós tínhamos em 2014 já era polarizado. Mas certamente, embora não saibamos quem serão os candidatos a eleições majoritárias para a presidência da República, mas nós teremos os candidatos a governo do Estado e a Senado em vários estados, inclusive em Mato Grosso. E eu diria que no âmbito do fake news, nós teríamos aqui, e aí nós temos que fazer um raciocínio não só jurídico, mas também sociológico e filosófico, pegando até a deixa do doutor Ricardo, que trouxe aqui o exemplo de sofismo. Veja, quais são os 3 pilares, para início de conversa, do fake news? Do âmbito da responsabilidade da Justiça Eleitoral. Primeiro, a prevenção. Segundo, a detecção, detectar o que é o fake news. E o terceiro, como combater. Esses 3 pilares é que tem que orbitar a atividade do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Porém, com uma singularidade. Nós temos que ter muito cuidado com o cerceamento da liberdade de expressão. Então, esse trabalho do Justiça Eleitoral, ele é um trabalho extremamente sensível, porque embora tenha essa responsabilidade, tem um limite. Como você não passar a controlar a liberdade de expressão? O doutor Ricardo foi feliz quando disse aqui que não quer ter um pensamento único. E não é a ideia de ter um pensamento único, que ninguém tem essa ideia, foi muito feliz nisso. E a Justiça Eleitoral tem esse desafio, ao mesmo tempo tem que prevenir, tem que detectar no momento e tem que combater. Mas como fazer essa tríade de condutas sem violar a liberdade de expressão? Talvez esse seja o grande desafio da Justiça Eleitoral, né, nesse debate. E aí entra a inter-relação, a discussão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, com a imprensa, com a sociedade civil organizada, com os outros órgãos governamentais, para que se consiga construir uma solução. Porque sozinho, e todo mundo sabe disso, nós não faremos nada, mas é inegável que, dada a sua experiência, a Justiça Eleitoral terá, e tem que ter, e ela não foge a isso, de ter um papel de protagonista, mas não um papel de protagonista para se aparecer, mas apenas para garantir a lisura do processo eleitoral. Nem aparecer e nem cercear a liberdade de expressão. O senhor falou isso, eu me lembrei, tem alguns artigos, há 2 correntes. Há uma corrente que diz, cabe à Justiça Eleitoral, sim, buscar mecanismos para coibir, para inibir, pelo menos, o uso, né, o uso escancarado de fake news, né?
E porque a Justiça Eleitoral tem o dever de buscar o equilíbrio nas campanhas eleitorais. E há uma outra linha que diz, não cabe à Justiça Eleitoral cercear, ela só deve informar e deixar que os eleitores façam um juízo de valor entre os candidatos. Eu acho que é preciso fazer uma junção dessas duas correntes. Talvez não caiba o grande calcanhar de Aquiles, inclusive tem o marco civil da internet, inclusive legislado no Brasil. Talvez o grande calcanhar da Justiça Eleitoral, e ela não pode fazer, é dizer o que é o que não é permitido antes, previamente, porque é esse cerceamento de liberdade de expressão. Você não pode proibir a pessoa de divulgar. Mas uma vez comprovado que é falsa a matéria, aí sim cabe ao judiciário, obviamente que provocado, né? Ou mesmo pelo juiz eleitoral que tem o dever de ofício, ele pode agir de ofício, sabidamente verdade, na expressão dita pelo doutor Ricardo, que contra a legislação, ele tem sim o dever de agir. E aí, por quê? Nós estamos em função, o prazo eleitoral é muito curto. Relembro aqui, embora não seja o nosso tema, que dia 20 de julho começam as convenções e vão até 5 de agosto. Sim. Na sequência, uma vez feita a convenção, o partido já pode registrar a candidatura. E vão até 15 de agosto. Até 19 horas do dia 15 de agosto. E no dia 16 de agosto começa a campanha. Só que isso, o programa oficial. Nada impede que as pessoas, de forma maliciosa, comecem a trabalhar antecipadamente. E a legislação ela se tornou mais benéfica, ela se tornou, eu diria, menos restritiva, permitindo a propaganda, restringindo o conceito de propaganda antecipada. Então, se a Justiça Eleitoral não se ater a isso, eu volto então respondendo a tua pergunta. A prevenção. O que o TSE e a Justiça Eleitoral está fazendo em termos de prevenção, né? Embora não caiba à Justiça Eleitoral se antecipar e proibir a divulgação da matéria, ela pode criar mecanismos. O que foi feito pelo TSE? O TSE trabalha em duas linhas. A primeira criou um conselho consultivo, composto não só de assessores do próprio presidente do TSE, de órgãos técnicos do TSE, mas também com órgãos do Exército, da própria BIM, da própria Polícia Federal e órgãos da entidade civil, a imprensa, a própria OAB e ainda também com a participação das grandes corporações como Facebook, Twitter, WhatsApp e Google, tal qual os representantes que vieram para cá. Então, esse trabalho do órgão consultivo é delinear um mapa de atuação para trocar experiências já existentes no Brasil e aquelas praticadas no exterior, né? Uma outra linha de atuação interna feita pelo TSE, criou-se um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem a finalidade específica de tentar não criar uma legislação, até que não seria mais possível, mas de pautar e criar mecanismos para que internamente a Justiça Eleitoral possa sobreviver e possa criar mecanismos de prevenção. Então, o trabalho de prevenção passa por aí. E aí, esse seminário, esse encontro que nós temos no dia 1º e 2 de março, ele vai ao encontro, cai como uma luva a esse trabalho do TSE. Então, mais uma vez, a grandiosidade desse evento que certamente vai propiciar e criar subsídios para o Tribunal Superior Eleitoral, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O presidente do TSE, inclusive, disse que está estudando vir a esse encontro, embora a agenda dele esteja bastante apertada, porque trata-se de uma gestão de 8 meses apenas. Inclusive, Mariana, se me permite, o discurso de posse do presidente, do ministro Luiz Fux, ele colocou o tema fake news como uma de suas prioridades. Exatamente. É fato. Nós vamos discutir um pouco mais sobre fake news no próximo bloco e vamos também trazer umas dicas para você, eleitor. Como você pode fazer para não se deixar usar pelas fake news? O que fazer para se precaver? E quais os cuidados você deve tomar para não cometer um crime? Até lá, a gente volta já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e para você que começou a nos acompanhar agora, hoje nós estamos falando de fake news nas eleições. A gente sabe que uma eleição
A gente espera que os candidatos se enfrentem de forma civilizada e educada no campo das ideias. Os debates são necessários, como o doutor Ricardo disse, mas nem sempre esses debates seguem a legislação. Às vezes, os candidatos, como já aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, como dissemos aqui, às vezes os candidatos apelam para informações inverídicas sobre outros candidatos. Sabia que isso pode afetar a sua vida? Você sabia que, sem saber, você pode cometer um crime passando uma notícia falsa adiante? Eu gostaria de ouvir o Dr. Paulo Sodré sobre aquela situação em que o eleitor fala assim, não, mas eu só passei adiante, eu só repassei. Eu só repassei pode trazer uma complicação para a vida de um eleitor? Sem dúvida alguma. Porque se essa mensagem que ele recebe, eu receber, olhou, concordou, discordou do eleitor, não tem problema. Para ele, não. Agora, a partir do momento que ele compartilha essa informação, se essa informação for uma calúnia, uma injúria ou difamação contra quem quer que seja candidato ou não, ele pode responder processo penal por ter cometido um crime contra a honra de terceiras pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande de quem recebe. Aquele WhatsApp ou Telegram que parece assim... tão hilariante e tão simplório, aquilo pode conter uma informação falsa que denigra a imagem de uma determinada pessoa ou instituição e acarreta a sanção penal contra essa pessoa. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E as pessoas pensam que só deixam um rastro no Facebook. Se eu repassar uma informação de WhatsApp, ninguém vai me descobrir. Mas alguém pode fazer um print de onde, principalmente em grupos, não é, doutor Ricardo? Alguém pode fazer um print e pode sim implicar aquela pessoa. Nós temos, inclusive, sobre esse tema, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, e também tem em outros tribunais afora, diversos casos de aplicação de multa, e multa pesada. Sim. O doutor Paulo sabe bem disso também, inclusive relatou alguns processos dessa natureza, onde a pessoa que compartilha uma informação, ainda que ela não tenha sido a criadora daquela mensagem, daquela notícia falsa. Mas o fato de você compartilhar uma notícia falsa, você também está sujeito às implicações legais. Inclusive o eleitor. Não, as pessoas pensam que o eleitor é como compra e venda de votos. As pessoas pensam que só o candidato é que responde por compra de voto. O eleitor que vende o seu voto também responde. Nós tivemos, Mariane, um caso recentemente, isso está publicado, é público, onde um determinado eleitor, ele fez a divulgação de uma pesquisa eleitoral fraudulenta, que é um fake news, é uma notícia falsa. E a penalidade para a divulgação da pesquisa eleitoral falsa, o que é uma pesquisa eleitoral falsa? Ela é aquela, no caso específico, ela não tinha nem sido registrada na Justiça Eleitoral. E a pesquisa, ela não poderia ser divulgada. E a pesquisa, ela trazia ainda a informação de que ela havia sido registrada na Justiça Eleitoral. Essa pessoa que fez a divulgação de uma pesquisa eleitoral falsa, ela foi condenada a pagamento de uma multa de, salvo engano, R$53 mil. Então, é muito sério isso. Já que eu trouxe a visão dos gregos sobre sofisma, eu também gostaria de relembrar que Sócrates propõe as 3 peneiras, né, que ficou conhecida como as 3 peneiras de Sócrates. E uma das perguntas que Sócrates propõe é quando chega uma informação para você, a primeira pergunta que você tem que fazer é: essa informação é verdade? Né? E ele propõe também a pergunta: é bom eu divulgar isso? Com qual objetivo eu vou divulgar? Então, isso se aplica também naquilo que a gente recebe hoje pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ou seja, aquilo que eu estou recebendo, eu tenho a certeza de que aquela informação é verdadeira? Do contrário, eu paro na primeira peneira de Sócrates e manda aí a sabedoria que você não compartilha aquilo que você não sabe se é verdadeiro. Como o doutor Paulo Sodré disse, se ele receber e deletar, tudo bem. Exatamente. Porque receber não há problema nenhum. Não é passivo, né? A gente está passivo no processo. Isso. Agora, você quando divulga algo que você recebeu, ou seja, passa para frente, você teve um comportamento ativo nesse caso. Nesse caso, você está sujeito a responder.
E o TRE está atento a essas coisas, inclusive para penalizar o eleitor. Como o senhor disse, houve uma multa de R$53 mil. Era um eleitor ou era um candidato que foi multado a 53 mil? Era um eleitor. No caso específico, era um eleitor. E é um valor considerável. Porque a pena da divulgação de pesquisa eleitoral não registrada, ela não dá margem a valor maior, a subjetivismo do juiz. Ela determina que seja o valor de R$53 mil. Então, no caso, foi o valor único, né? Alguma outra orientação para os eleitores, para que não se deixem usar por essa onda de fake news e junk news que pode ocorrer no pleito eleitoral de 2018? Sim, eu gostaria, e até de pegar essa questão da referência a Sócrates, tem se trabalhado muito no conceito de pós-verdade, que necessariamente não é igual à mentira, né? E eu até vi uma charge muito interessante: penso, logo existe. Outro, acredito, logo estou certo, né? A questão do conceito de pós-verdade... Tão atual, né? Para a polarização que existe hoje no Brasil. Então, às vezes você recebe uma informação, você tem uma leve desconfiança que aquilo não é verdade. Mas como você está tão motivado, tão imbuído, você acredita naquele candidato, você passa para frente. Então você tem que ter um monte de serenidade, aliás, muita serenidade nesse momento, o processo eleitoral. Isso que o senhor falou é interessante, porque o meu candidato, aquele candidato com quem eu simpatizo, ele também pode produzir. Pode ele também produzir. Pode produzir. Exatamente. Eu posso ser vítima do meu próprio candidato. Isso é importante. E aí, a gente ficar atento. O campo da pós-verdade, que os filósofos dizem atualmente na questão da propaganda, trabalha muito com o conceito emocional do eleitor, do apoiador. Ele passa a acreditar que aquilo é verdade. Quando não é verdade, tinha todos os elementos para saber que não era verdade. Seja para fortalecer o seu candidato e principalmente seja para denigrir ou desconstruir criminosamente o candidato alheio. Então, essa serenidade do eleitor, por isso a questão da prevenção é muito importante, porque o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral não quer penalizar o eleitor. O que ela quer é garantir a justeza na disputa eleitoral, o equilíbrio na disputa eleitoral. Por isso, todo esse investimento no combate ao fake news. Mas, infelizmente, uma vez detectado, apura-se a responsabilidade. Seja eleitor, seja o candidato, haverá de ser responsabilizado nos limites de sua participação, né? Nós trouxemos aqui algumas dicas para você que não quer se deixar usar pelas fake news. Vamos a elas. Veja se a fonte da mensagem é de origem desconhecida ou de algum veículo de reputação consolidada. Às vezes você tem que olhar lá na origem da informação. Qual é a fonte? Não só quem assina, mas quem envia. As pessoas costumam dizer, foi publicado em um jornal, mas qual jornal? Foi publicado em um veículo de comunicação, qual veículo de comunicação? Esse vídeo foi veiculado pela TV, qual emissora de TV? É importante checar essas situações. Outra situação, veja se a informação se apresenta de forma viralizada em sua timeline. Nós falamos aqui dos robôs. Os robôs são utilizados para distribuir uma única mensagem para milhares de pessoas. E aí, quando chega para você, parece que aquela notícia viralizou, que milhares de pessoas estão falando sobre isso. Na verdade, pode ser um robô e você pode estar sendo usado como se fosse um robô. Terceira sugestão. O título da mensagem tem adjetivos apelativos? A grande imprensa não costuma usar adjetivos apelativos. E a gente sabe que a grande imprensa, embora cometa erros, costuma checar mais as informações. A gente sabe que há notícia tendenciosa também na grande imprensa, mas os erros acontecem com menos frequência lá do que nas mídias sociais. Então, cheque. Se o título tiver alguns adjetivos apelativos, fique esperto. Quarta sugestão. O texto apresenta erros de português. Eu mesma já me deparei com várias notícias que quando você começa a ler, você já detecta, olha, isso aqui não é confiável, está cheio de erros de português ou de acentuação, né? Então, é bom checar essa situação. Quinta, a mensagem tem data? Muitas notícias falsas são veiculadas sem data, porque aí ela pode ir e voltar, de tempos em tempos essas notícias voltam para as pessoas sem a data, não tem como checar se realmente aquilo aconteceu ou não aconteceu, onde aconteceu. Então, se não tem data e não tem local exato, é bom ficar esperto também. Sexta, atenção,
a maioria dos sites não identifica os autores dos textos. Como o Dr. Paulo Sodré falou, muitos deles não identificam. Ou são autores, são falsos, são falsamente atribuídos a algum autor. Né? E eles também não identificam nem endereço e nenhum telefone de contato. Um veículo de comunicação sério, ele tem o expediente, ele tem o nome das pessoas responsáveis pela notícia, ele tem um telefone para onde as pessoas possam ligar. Então, se é alguma notícia que está veiculando sobre um candidato ou outro, que não traz uma informação, um endereço, um telefone para onde você possa recorrer e checar essa informação, é melhor ficar esperto. E a última é que a maioria desses sites sequer estão abrigados no Brasil. Tem muitos, hoje, no âmbito nacional, já tem muitas notícias falsas circulando sobre os pré-candidatos à presidência da República. E é possível que surjam também sobre pré-candidatos a governo, ao Senado e a deputado estadual e federal aqui em Mato Grosso. Por isso é importante ficar atento em relação a essas coisas, é importante checar. A Justiça Eleitoral tem a ouvidoria eleitoral, vocês podem ligar para a ouvidoria eleitoral do TRE, denunciando eventuais notícias falsas, e a Justiça Eleitoral está lá para fazer frente a essas questões. O telefone da ouvidoria é 0800 647 8191. Eu vou repetir, 0800 647 8191. Dr. Paulo Sodré, Dr. Ricardo, eu gostaria de saber as considerações finais de vocês, algum recado para o eleitor, algum recado para eventuais candidatos. A Justiça Eleitoral já está atuante, né, doutor Paulo? Já está trabalhando, vocês já estão atentos a eventuais propaganda antecipada, inclusive, ainda que não seja fake news. Fiquem à vontade para as considerações finais. Ariane e doutor Ricardo, foi um prazer estar nesse debate. Se pudesse, ficaríamos aqui muito mais tempo, porque o tema é bastante instigador, mas atendo-me especificamente sobre a propaganda eleitoral. De fato, a Justiça Eleitoral sempre esteve atenta, mas neste primeiro semestre ela está mais atenta ainda. Não só em relação à propaganda eleitoral, especificamente em relação a fake news, mas nós já temos nossos mecanismos de trabalho e a partir de julho nós intensificaremos o trabalho, né? Mas assim, são dois recados. Primeiro, ao eleitor, tudo aquilo que nós dissemos, todo esse debate que nós fizemos aqui, é apenas para esclarecer, criar mecanismos que possibilitem o eleitor tomar a melhor opção. E não só como elemento passivo que recebe a informação, mas como aquele que processa e toma sua decisão, né? E não incorrer em fake news. E em relação aos candidatos, é o respeito ao cidadão, respeito ao eleitor, respeito ao processo democrático, né? A Justiça Eleitoral está de olho naqueles que eventualmente malversem com uma conduta ou outra, mas muito mais que está de olho, nós estamos à disposição. A Justiça Eleitoral é o primeiro parceiro de um processo eleitoral justo e igualitário. Então, os candidatos não têm que ver a Justiça Eleitoral como um oponente, mas sim como um parceiro, como uma instituição séria que de fato é eficiente e eficaz. Estamos à disposição não só do eleitor, como também do próprio candidato. Doutor Ricardo, a escola, o senhor é diretor da Escola Judiciária Eleitoral, e a Escola Judiciária Eleitoral, todos os anos eleitorais, realiza uma série de eventos, de capacitações voltadas inclusive para os candidatos, né? Esse evento do dia 1 e 2 de março é fechado, porque será uma reunião de trabalho da Justiça Eleitoral, certo? Mas a escola deve estar organizando, preparando, aí tem em mente outros projetos para 2018. O senhor pode falar de alguns que o senhor queira realizar? Claro, evidente, Mariane. A Escola Judiciária Eleitoral, ela tem algumas frentes de trabalho. Como você bem disse, nós teremos esse evento da propaganda eleitoral na mídia, que será um evento fechado, mas nós temos programado para 2018 ainda um congresso de direito eleitoral aqui em Cuiabá, onde com certeza nós congregaremos aí os grandes nomes do direito eleitoral do nosso país. E também nós temos as atividades do eixo cidadania. A Justiça Eleitoral, a Escola Judiciária Eleitoral do Mato Grosso, principalmente na época que era dirigida pelo Dr. Paulo Sodré. Bondade. Realizou um trabalho brilhante. Um trabalho brilhante na área da cidadania. Superado pelo Dr. Ricardo. e inclusive um trabalho premiado em nível nacional, com reconhecimento da Unicef, onde é feito um trabalho com o cidadão no início da vida
da atividade dele como cidadão, que é lá na escola mesmo, de primeiro e segundo grau. Ensino fundamental e ensino médio. Esse trabalho, como eu disse, foi premiado porque realmente ele não foi um trabalho, não é um trabalho apenas de uma palestra ou de uma atividade específica. É um trabalho que a Escola Judiciária Eleitoral ela trabalha durante todo um ano letivo, onde desenvolve a vontade, procura fazer nascer nos nossos pequenos a vontade de participar ativamente do processo como cidadão. A construção de um país melhor, ela passa por isso. Tem que nascer no cidadão a vontade de contribuir para a sociedade. Essa é a base fundamental de uma sociedade melhor. A sociedade onde a gente atribui a alguém o dever para que o outro vá resolver o nosso problema não dá certo. Por isso é importante lembrar, como o Dr. Paulo Sodré bem destacou, a Justiça Eleitoral ela é parceira, ela está atenta. Agora, o primeiro juiz da causa é o eleitor. Ele é que faz a primeira análise. Essa frase. O primeiro juiz da causa é o eleitor. Ele faz a primeira análise. E, aliás, seria importante que ele fizesse a única análise. Porque a Justiça Eleitoral, ela só atua naqueles casos onde é necessário corrigir um aspecto de ilegalidade, de abuso, de uso indevido. Mas se o eleitor ele fizer esse juízo como um verdadeiro juiz, né, a Justiça Eleitoral ela perde, eu não diria importância, mas o papel ativo da Justiça Eleitoral vai ser menor. E isso é bom que seja. Se a Justiça Eleitoral tiver que agir muito, é porque o nosso primeiro juiz não está fazendo o que tem que ser feito. Então, a gente acredita que o trabalho de conscientização seja aquilo que forma a base de um país. E esse trabalho, não só a Escola Judiciária Eleitoral, toda a atuação do tribunal e de outros tribunais pelo país, a gente tem procurado fazer. É um brilhante trabalho. Acima de tudo, Mariana, a gente tem que pôr o coração, né? Aquilo que a gente quer de melhor para o outro. Quando a gente age dessa forma, eu acho que tudo fica melhor, não é verdade? É verdade. E agora em 2018 a gente espera que tudo fique melhor para todos nós. Obrigada a você, obrigada a vocês por estarem conosco aqui. Obrigada a você de casa que nos acompanhou desde o começo. A gente se encontra no próximo encontro com debates de interesse da sociedade. Até lá.